A obesidade é um assunto em constante discussão. O Brasil vive atualmente uma escalada preocupante da epidemia de obesidade. Dados recentes do Ministério da Saúde revelam que, entre 2006 e 2023, a proporção de adultos com obesidade mais que dobrou, gente. Saltou de 11,8% para 24,3%, um aumento de 72% em 13 anos. É um número grande. Uma médica aqui de Saara, aqui da nossa região, foi convidada para representar o sul do Brasil no maior congresso de obesidade do país, que acontece em São Paulo. Olha que orgulho! Nós vamos entender o que os profissionais estão discutindo hoje no que diz respeito à obesidade dentro do congresso com ela. Recebo no estúdio a médica e profissional de educação física, palestrante também, doutora Júlia Helena Lima. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Riquinha. Muito obrigada. Prazer imenso estar aqui. Minha ex-colega de rádio, né? Saudade. De transtornados, para quem acompanhava a gente na 92, né? A doutora Ju, muito famosa lá também. Mas, Ju, que orgulho, doutora, que orgulho ter o nome aqui da nossa região nesse congresso tão importante. Qual o peso desse congresso? Muito grande. Sabe o que acontece? Os médicos hoje, nós saímos da faculdade de medicina sem saber de fato tratar a obesidade na raiz. E isso é muito ruim porque a gente vai para a unidade de saúde, a gente vai para o público que realmente precisa aprender mais sobre isso. E esse congresso nasceu com este objetivo, treinar médicos, independente da especialidade, porque medicina a obesidade da está em tudo. Por isso a medicina da obesidade, sim. E a obesidade está em todos os lugares. E nós precisamos estar treinados para identificar a obesidade e tratar ela com respeito e a dignidade que ela merece. Sim. Então, esse congresso nasceu há 4 anos. Eu fui em todos e eu tô assim, até fiquei muito surpresa com o convite, fiquei muito feliz, né, de ser reconhecida entre os meus, para estar junto com eles lá no palco e ensinando os médicos, né, a cuidar da obesidade como deve, né? É um orgulho mesmo, porque, como você falou, a obesidade é uma epidemia, né? Antigamente se tratava a obesidade só com aquelas pessoas que tinham bastante gordura corporal visível, mas a obesidade é uma doença grave que está matando muitas pessoas, às vezes ela é silenciosa para alguns, não é? Exatamente. E o meu tema, ele é um tema de nutrição para bariátricos. Sim. Porque antes dessa nova terapia com as canetinhas emagrecedoras, a bariátrica, ela era a melhor solução para a obesidade. Só que o que veio acontecendo? Existe na bariátrica a tal da lua de mel, que os 2 primeiros anos eles emagrecem sem fazer tanto esforço e depois eles começam a reganhar o peso novamente. Por quê? Porque ela é uma cirurgia de um órgão e às vezes tu não silencia o centro da fome. Por desnutrição, por muitas outras coisas. Então a gente tem que entender a obesidade, independente se a gente for tratar com uma canetinha, com a bariátrica, com outros remédios via oral, a obesidade ela tem que ser entendida na raiz. Na raiz, né? É interdisciplinar, tu tem que entender tudo, né, e tratar tudo. Então você vai fazer essa relação no congresso de nutrientes e a bariátrica. Explica pra gente como é que é isso. O bariátrico, quando ele vai para a cirurgia, ele está obeso. E o obeso, ele é desnutrido. Antes de ele entrar para uma cirurgia, ele está desnutrido, ele está com baixa de nutrientes. E os estudos mostram que vitamina D, vitamina B12, antes da cirurgia eles já estão com falta. Então eu vou ensinar os médicos a como preparar os obesos antes da cirurgia e para ajudar a desinflamar, porque ele está inflamado, a obesidade é uma doença inflamatória. Então, o obeso, ele está inflamado mesmo, a gordura faz isso. Então, eu vou ensinar essa parte. E depois, a bariátrica, eu vou ensinar como manter ele nutrido, porque a célula tem que estar nutrida. Não adianta a gente só colocar a comida para dentro. Se ela não foi absorvida e a célula não teve, de fato, o contato com o nutriente, tu não é nutrido. Então, o bariátrico em especial, pelo fato de ele ter cortado o estômago, a gente chama de amputado. Ele não consegue absorver mais os nutrientes como ele absorvia antes. Então a gente tem que ter um cuidado especial. E aí entra os injetáveis ou algumas formas de fazer via oral melhorar a absorção. E isso eu vou ensinar lá na aula pros médicos. E tu ensina pros médicos, né, gente? Que legal. E é muito legal. É o tipo de... Esse tipo de congresso, o tipo de ação que a gente sempre fala que os profissionais têm que se atualizarem, né? Isso. Porque as coisas estão sempre em mudança. Então, os profissionais vão para lá para aprender. E como é que você chegou a tudo isso? Você estuda bastante? Você acompanha nos seus pacientes? Como eu cheguei no tratamento bariátrico? Nessa parte toda de você ser uma palestrante do assunto. Tá. Foi muito legal, porque eu fiz parte da primeira turma de certificação de medicina da obesidade do Brasil. Eu fui a primeira turma. Então, eu conheci todos os professores, um deles era o meu amigo da primeira faculdade,
que é educação física. Então eu tive um contato estreito com eles e fiquei muito por dentro desses tratamentos, estava sempre em todos os congressos, em tudo. E daí eu comecei a tratar com injetáveis e eles viram os meus resultados reais dos meus pacientes, né? O quanto fazer um tratamento multidisciplinar é muito importante. E daí, os meus professores me pediam algumas ajudas, auxílios, viam e me reconheceram e me convidaram. Ai, meu Deus, que chique. E ela é bem divertida, a risada dela. É que eu vou contar uma piada aqui pra você ouvir a risada dela, que é muito gostosa. Vamos rir, dessas risadas aí, né, Gica? Que a gente não soltava a risada aí. É, na terapia, nossa, né? Mas tem tudo a ver, gente. Como a doutora falou, o emagrecimento, ele é interdisciplinar, é causa, tudo. E uma delas também é o relaxamento, é você desestressar, desligar um pouquinho, porque aquele estresse todo do dia a dia, isso também dificulta bastante o emagrecimento, né? Com certeza. Ju? Inclusive eu falo, mulheres estressadas têm dificuldade de emagrecer. Sim, porque o cortisol tá lá nas alturas, na hora errada, e daí não dorme o suficiente, sabe? É uma bola de neve. É tudo. Tu sabes que eu analisando assim, quando eu tô mais de boas, naqueles momentos de boas, né, o corpo vai lá, seca. Tudo que eu faço, né, ele tá ali e me responde. E às vezes quando tu tá ali cheio na correria, justamente ao contrário, tu pode comer direitinho, fazer exercício, mas parece que não vai, por causa do estresse. O estresse, ele é um tipo de sujeirinha do nosso terreno biológico, tá? Esse aumento de cortisol e tal. Então a gente precisa desinflamar, limpar esse terreno biológico. Esse é o primeiro passo para qualquer coisa. E na obesidade não é diferente, né? Então a gente limpa terreno biológico, a gente melhora tudo isso, depois a gente começa a nutrir o corpo, de fato, a célula, que é a unidade funcional de verdade. Se a célula não está nutrida, o corpo não está nutrido. Sim, a Lê Pandolfi sempre falava sobre isso aqui, né? A gente falava da suplementação no Conexão Saúde. Mas, doutora Júlia, vamos lá. Daí você vai falar dessa questão dos nutrientes, para os bariátricos. Você falou injetáveis. Hoje os injetáveis... A gente, quando fala injetáveis, o pessoal já pensa em canetas, já pensa em um monte de coisa. Mas quando você fala injetáveis nutrientes, são vitaminas que você vai receitar? Como é que é? Explica pra gente. As canetinhas também são injetáveis. Sim. Tá? Só que são medicamentos. Tá. E a gente utiliza outras estratégias, que são, sim, vitaminas, minerais, antioxidantes, anti-inflamatórios e outras tudo isso coisas. Via ou intramuscular ou injetável no soro, né? E qual que é a grande sacada do injetável? Primeiro, a biodisponibilidade, porque não muda o nutriente. Se tu faz via oral e consegue absorver, ok, ele entrou na corrente sanguínea. Só que muitas pessoas, pela inflamação, e o obeso passa por isso, não conseguem absorver e não tem essa biodisponibilidade. O injetável, ele já te entrega 100% de biodisponibilidade. Então, o teu corpo está ali olhando aquele nutriente na corrente sanguínea, então a célula tem mais facilidade de pegar aquele nutriente, metabolizar o nutriente e depois de metabolizado que ele vai embora. Então, o legal do injetável é que enquanto eu estou arrumando algo, eu estou acelerando a melhora clínica do paciente. Porque é óbvio que a gente não quer que ele fique no injetável a vida inteira, né, Gica? A gente quer que a pessoa possa comer e ter, né, todos os nutrientes ali. Mas enquanto ele está desnutrido, a gente acelera o processo e vai tratando as outras coisas, a inflamação e etc., por outras vias, outros caminhos. Gente, doutora Júlia Helena Lima, maravilhosa, ela está lá nas redes sociais também, que vai nos representar nesse congresso, né? O maior congresso da obesidade, contra a obesidade, na luta pela obesidade que temos no Brasil. E ela de Sara pro mundo. Ai, tô tão feliz. Que legal. Ju, nos represente. Quando você voltar, conte tudo pra gente. E nós vamos lançar um desafio, e a Ju. Vamos, vocês vão gostar. Ai, meu Deus. Eu já vou dar um spoiler aqui, eu tô arrepiada. Vamos fazer o desafio. Vamos fazer. Ju, obrigada e sucesso, foi um prazer. Obrigada, tá bom? Gica, obrigada pelo convite. Que legal, um abraço pro Edinho também, seu esposo que tá aqui nos bastidores, e pro Filharedo todo. Tem filharedo, gente.